Então, boa noite. Eu sou a professora Nicole e hoje nós vamos falar sobre a independência das colônias espanholas e independência do Brasil, né? Resolver alguns exercícios e também da formação dos estados desses países espanhóis. E eu acabei comentando também nos vídeos que eu enviei para vocês. Vocês conseguiram assistir os vídeos que eu enviei, dar uma olhada na lista de exercício? Eu vou indo resolvendo alguns exercícios e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, pode fazer as perguntas, tirar as dúvidas de vocês, viu? O primeiro exercício que eu trouxe aqui é do PISM, né? Eu vou estar sempre trazendo algum exercício do PISM para vocês poderem se habituar, né, com a forma como eles cobram as matérias que a gente está estudando. Então, vamos ler juntos. No processo de independência e ao longo do século XIX, muitas nações latino-americanas foram marcadas pelo fenômeno político conhecido como caudilismo. Ou seja, aqui vamos tratar sobre caudilismo. Aí, essa questão nos dá dois documentos para a gente poder analisar e depois responder. O primeiro, né, é esse cartaz, que vem com uma sugestão de tradução, né, falando Viva a Federação, aos amantes da pessoa do ilustre restaurador das leis, governador e capitão-geral da província Dom Juan Manuel de Rosas, aos verdadeiros federais. E no documento 2 é um fragmento de texto que diz: na América Latina, o termo caudilho ainda continua a ser usado como de cacique, para designar chefes de partido local ou de aldeia. Ou seja, né? Aqui a gente já vê que ele traz o caudilho associado a questões políticas, né? Designar chefes de partido local ou de aldeia, com características demagógicas. Presentemente, parte dos estudiosos da ciência política creem que o caudilismo é particularmente significativo para a compreensão da gênese do militarismo na América Latina. Ou seja, eles atrelam o caudilismo para compreender o militarismo na América Latina. Aí, com base nesses dois documentos, né, é para a gente assinalar a alternativa correta. Então, vamos observar aqui as alternativas que eles nos dão para a gente poder encontrar qual que é a correta. Ó, letra A. O caudilismo foi um fenômeno político típico dos países europeus e que foi exportado para o Brasil e demais países americanos. Bom, o caudilismo não é típico dos países europeus. Ele nasceu aqui na América Latina. Ou seja, essa questão já está errada. A letra B. Os caudilhos se opunham ao poder do exército e da igreja e defendiam a centralização em oposição ao federalismo. Não, né? O documento ali nos mostrou uma grande exaltação desse federalismo e eles não se opunham a esse poder do exército. Eles tinham o próprio exército, né? Claro que eles tinham diversos problemas com o exército espanhol, mas em relação ao que eles organizavam, não. Letra C. Pode-se afirmar que o caudilismo foi um fenômeno tipicamente urbano, ligado ao processo de expansão da industrialização. Não, né? Não foi relacionado ao processo de industrialização. Foi um processo em busca da independência das colônias espanholas. Letra D. Os caudilhos foram fundamentais para o estabelecimento das democracias e caracterizaram os países americanos
desde o século XIX. Ah, interessante essa daqui, né? Deixa eu riscar essas. Esse daqui parece que está tudo correto, né? Eu acho que a gente encontrou. Nossa, mas vamos dar uma olhada na letra E para a gente ter certeza. O caudilismo tem vinculação com as elites locais e é um poder baseado no carisma do líder, o caudilho, no uso da força e no apoio dos proprietários de terra. Não, isso daqui também não é. Ou seja, aqui temos a letra D como resposta. Vocês conseguiram compreender o porquê? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem escrever no chat que eu vejo aqui. Então vamos passando para a questão de número 2, que também é do PISM. Vocês estão observando, o PISM gosta muito de trazer documentos para a gente poder analisar e responder a partir disso. Então, quase sempre nas perguntas vão ter alguma imagem, quadros, trechos, cartazes, coisas da época, né, fontes, para a gente poder analisar e responder essas questões. Ó, observe atentamente as imagens. Essa primeira imagem aqui, o encontro entre Simão Bolivar e São José e José de São Martim, que foram o quê? Líderes, né? Esses dois aqui, líderes da independência espanhola, né? Das colônias espanholas. Eles que começaram trazendo aqui da América do Sul esse movimento em busca da independência das colônias. Já na segunda imagem, tem as tropas de Bolívar e de Santander que derrotaram partidários da coroa espanhola na Batalha de Boyacá. Aqui já mostra, né, essa guerra, um processo que foi importante até a obtenção, né, dessa independência. Aí, vamos ver. Durante o século XVIII, a Espanha reprimiu fortemente as revoltas emancipacionistas em suas colônias americanas. Somente no século seguinte, ou seja, no século XIX, essas colônias conquistaram suas independências. A partir das imagens acima, marque a resposta incorreta em relação ao processo de dependência das colônias espanholas na América. Vamos ver. Letra A. Foi orientado por um conjunto de ideias e valores reformistas que visavam conceder mais direitos às elites nativas, mantendo o mesmo sistema de governo monárquico. Bom, acho que a gente encontrou a nossa resposta aqui, né? Que isso está completamente errado. Eles não buscavam ter esse mesmo sistema monárquico, muito pelo contrário. Eles buscavam se emancipar desse conceito, né? Dessa forma de sistema. Vamos ver a letra B. Tratou-se de um processo violento devido à repressão militar da Espanha, gerando milhares de mortos. Através de diversos conflitos, conquistou-se a independência em várias localidades. Tudo certo aqui. A Espanha reprimiu duramente, né, todas as movimentações que tinham esse caráter emancipatório, caráter de dependência da, da coroa. Letra C. A elite letrada das colônias espanholas inspirou-se nas ideias iluministas para alcançar a autonomia política. Esse grupo social via na independência uma forma de obter poder político. Certo, também. As ideias iluministas foram fundamentais para as revoluções e para a obtenção da independência tanto das colônias espanholas quanto do processo de independência do Brasil também. Letra D.
Ao mesmo tempo em que os movimentos de independência foram liderados pelos crioulos, houve a participação de negros, mestiços e índios, cuja contestação destes últimos estavam também ligadas às pesadas rotinas de trabalho. Certíssimo. A gente viu, né, que na Revolução do Haiti, né, em busca pela independência, houve uma grande participação de negros, mestiços, escravos, ex-escravos. Foi uma revolução um tanto quanto diferente, né, das outras. E, por curiosidade, foi a primeira colônia a obter independência da América Latina. A letra E. O processo de dependência teve um impulso no início do século XIX, dentre outros fatores, devido à fragilidade política da Espanha, decorrente da invasão das tropas napoleônicas. Certíssimo. Essas questões da invasão das tropas napoleônicas também foi um fator decisivo aqui para a independência do Brasil. Ou seja, a nossa resposta é a letra A. Essa questão de eles buscarem continuar com esse mesmo sistema de governo não está correto, não foi uma continuidade que teve. Vamos ver aqui a letra A, número 3. Mais uma pergunta para a gente poder ver qual que é a incorreta. Sobre o processo de descolonização da América Espanhola, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver aqui. Ajeitar. Simón Bolívar, 1783 a 1830, comandou uma campanha militar que possibilitou a independência da Colômbia, Equador e Venezuela. Certo? Ele foi muito importante, né, para esse processo de descolonização, principalmente para os países do sul da América Latina, os nossos vizinhos aqui. Os movimentos de dependência receberam um forte apoio da Inglaterra. Não, muito pelo contrário. A Inglaterra muito se opôs, né, a essas questões emancipatórias e tudo que Simão Bolívar veio pregar depois, né, que houve essa dependência. Ela percebia os países latino-americanos de descendência espanhola como países muito fortes se eles se unissem. Isso seria um problema, né? A Inglaterra estava começando a despontar aí, sair na frente com esse processo de revolução industrial. Os Estados Unidos também estava vindo logo atrás, então eles viam isso como uma ameaça, então eles não apoiaram. Letra C. O processo se iniciou no século XVIII com a influência das ideias liberais e da independência dos Estados Unidos. Certíssimo. Os Estados Unidos foi muito influente para os processos de dependência. Letra D. Apesar dos movimentos de descolonização, o continente americano ainda conta com territórios sob domínio de países europeus. É verdade. Nós temos alguns países aqui na América Latina que ainda são muito atrelados, né, a esses domínios, a esses países europeus, principalmente países ligados à França. Vamos ver se estão tendo alguma dúvida por enquanto. Querem que eu explique algum termo, alguma coisa que tenha aparecido, que tenha causado algum estranhamento? Então, vamos prosseguindo. Mais uma sobre. Tá ótimo, Leila. Mais uma sobre o processo de dependência da América Espanhola. Sobre o processo de dependência da América Espanhola, é correto afirmar que agora a gente tem que achar a resposta correta, porque a gente acostumou ali em cima com as respostas incorretas, né? Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Alternativas, letra A.
Número 4, letra A. Simão Bolívar foi um nobre espanhol que lutou pela independência da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai, atuando como político e general do exército espanhol na América antes de insuflar a conspiração contra sua pátria e a favor das minorias exploradas na América do Sul. Não. Ele, ele foi o líder, né, dessa independência e ele era muito convicto, já tinha os seus planos de uma união da América Latina, ou seja, ele não era a favor dos ideais espanhóis, sim, ele lutava pelo seu lugar de origem. Ó, lutando pela independência da Bolívia, os líderes Tupac Amaru III e Che Guevara atuaram na Guerra del Chaco contra a dominação paraguaia da região e retomando a independência das antigas províncias de Mochos e Chiquitos, transformando-as no atual território boliviano. Não, para começar, né, que o Tupac Amaru nem é da Bolívia, não tem nada a ver, e o Che Guevara é de outra época, tá lá na frente. Isso aqui a gente tá aqui atrás ainda. Ou seja, não. Letra C. Tupac Amaru II foi um líder. Aí tem outra questão, né? Tupac Amaru III. Nós estamos aqui até o Tupac Amaru II. Foi um líder revolucionário do Peru que, apesar de ser proprietário de terras e considerado como herdeiro do Império Inca, lutou contra a opressão espanhola ainda no século XVIII, atuando ao lado da elite crioula pela emancipação da região e pelo fim dos massacres de nativos. Essa aqui tá certinho. Realmente, Tupac Amaru lutou, né, em favor dos nativos, em favor dessa devolução de terra para os povos originários. Ele foi totalmente contra essa colonização, então tá tudo correto aqui, né? Letra D. Françoise Dominique, né? Foi um líder revolucionário descendente de escravos africanos que enfrentou a França napoleônica em busca da independência do Haiti, de Saint-Domingue e da Guiana Francesa no século XIX, alcançando seus objetivos e tornando-se um dos maiores comandantes da América. Não, ele não foi até lá enfrentar a França napoleônica, né? Ele, ele sim foi um líder super importante, o líder principal da Revolução do Haiti, né? Independência, mas ele não foi até lá lutar contra a França napoleônica. Ele, inclusive, se inspirou nos ideais da Revolução Francesa para começar, né, esse processo de independência no Haiti. Foi bem aceito? Não, né? Teve toda a questão de embate, mas depois conseguiu ser o primeiro país da América Latina a tornar independente. Vamos ver aqui na letra I. José de San Martín foi um grande líder revolucionário da América Espanhola durante o século XIX e que lutou pela independência de países como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Panamá e Suriname, tornando-se líder da Gran Colômbia, governo paralelo que existiu na América do Sul, realizando oposição ao Império Espanhol. Não, também não. Não teve, ele não se tornou líder da Gran Colômbia e alguns desses países ele não foi o líder. Ele liderou depois, mais à frente, juntamente com o Simão Bolivar. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. As outras têm alguns probleminhas. Ó, eu vou pular isso daqui agora para a gente poder tratar de alguns outros assuntos também. Depois, qualquer coisa, eu volto nela. Vamos ver essa daqui, a número 6. E vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. E no que diz respeito
a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, assinale a alternativa que destaca uma semelhança e uma diferença entre esses dois movimentos. Ambos os movimentos defendiam a abolição da escravidão, mas na Inconfidência Mineira houve proposta de indenização aos proprietários de escravizados e na Conjuração Baiana houve proposta de indenização aos escravizados. Não, não houve nada disso de indenização, principalmente na Inconfidência Mineira. Está errado. A letra B. Ambos os movimentos desejavam a mudança do sistema político do Brasil, mas na Inconfidência Mineira houve defesa de um regime democrático e na Conjuração Baiana houve defesa da monarquia constitucional. Não, na Conjuração Baiana não teve. Só um meu cachorrinho. Desculpa, pessoal, que os cachorrinhos aqui do lado fazem barulho e elas ficam morrendo de medo. Mas vamos voltar aqui. Na letra C agora. Ambos os movimentos desejavam implantar a industrialização no Brasil, mas na Inconfidência Mineira houve apoio de empresários ingleses e na Conjuração houve apoio de Marquês de Pombal. Nossa, nada a ver, isso aqui eles viajaram mesmo. Não tem nada disso, apoio de empresário inglês, Conjuração Baiana, Marquês de Pombal, não, esquece isso. O Marquês de Pombal tá mais para frente, essas questões aqui, ó. Então, mais pra frente não, né? Ele tava ali, mas ele não tava influenciando em nada disso. Isso tem muito a ver com os povos que estavam aqui. Vamos ver agora a letra D. Ambos os movimentos pretendiam unir-se a outras rebeliões nas colônias ibéricas na América, mas na Inconfidência Mineira houve apoio de Simão Bolivar e na Conjuração Baiana houve apoio dos haitianos. Nossa, mais uma assim que nada a ver. Vocês olham isso daqui e você já fala assim, não, tem nada a ver. Isso aqui estamos falando de outras coisas. Se misturaram dois assuntos. E, por último, a letra E. Ambos os movimentos pregavam a independência regional em relação a Portugal. Mas na Inconfidência Mineira houve maior participação da elite e na Conjuração Baiana houve maior participação popular. Certíssimo. A Conjuração Baiana foi caracterizada, né, pela participação de escravos, de ex-escravos. Teve uma parte da elite que começou apoiando, mas depois viu que os escravos também estavam fazendo parte desse movimento, aí eles deram para trás. Então, tá certinho. Enquanto que na Inconfidência Mineira, basicamente, o setor da elite, né, que estava ali presente, buscando essa independência. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha nesse número 7. A partir do século XVII, surgiram no Brasil os primeiros movimentos de contestação ao domínio e aos abusos da metrópole sobre a colônia. Esses movimentos serviram para mostrar a existência de interesses de uma população já enraizada no Brasil e receberam o nome de rebeliões nativistas. Então, a gente vai falar de alguns enfrentamentos que teve no Brasil, aqui, desse processo de independência. Aí, ó. A rebelião, que começou quando o governo português proibiu a circulação de ouro em pó
exigindo que todo o ouro extraído fosse entregue às casas de fundição para ser transformado em barras, foi. Hum, temos aqui já, né, Inconfidência Mineira. Realmente, esse foi um dos pontos, né, um dos estopins que fez com que se iniciasse a Inconfidência Mineira, esse processo contra a coroa portuguesa, que eles estavam extremamente insatisfeitos com, com as cobranças, com as taxações, aí agora eles tinham surgido com mais essa, porque eles estavam preocupados, que eles estavam roubando, né, o ouro em pó, então a partir de agora eles deveriam levar nas casas de fundição, e então a coroa portuguesa foi lá e falou assim, não, agora vocês não têm para onde correr. E eles não curtiram muito isso, não. Aí foi um dos motivos deles começarem com a Inconfidência Mineira. Guerra dos Farrapos, não. Foi lá no Rio Grande do Sul. Nem tem a ver com o que a gente está falando. De Felipe dos Santos também não. Revolução Juliana, não. Conjuração Baiana também não tem nada a ver com esse processo de ouro. Mas, então, Confidência Mineira. Se falou em processo de ouro, de diamante, essas coisas, já fiquem atentos a Minas Gerais, porque Minas Gerais está sempre muito associada a esse processo, né, e esse período da história de extração de pedras e materiais preciosos. Vamos ver esse daqui. Aqui também sobre a América Espanhola. 9. Eu vou dando uma olhada aqui nas de múltipla escolha e depois eu volto para resolver algumas questões abertas junto com vocês. Ó, vamos ver essa daqui do Marquês de Pombal, que foi muito importante, né? As reformas pombalinas com esse processo de dependência do Brasil. Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, 1699 a 1782. Dirigiu durante 27 anos a vida política e econômica de Portugal como ministro do rei Dom José I. Em razão da atuação de Pombal, é correto fazer as seguintes afirmações. Aqui eles vão pedir para a gente marcar verdadeiro ou falso. Durante seu governo, foram criadas comissões encarregadas de fazer demarcações das fronteiras entre terras do domínio português e terras do domínio espanhol no território americano. É verdade. Teve aquela convenção de Madrid, né, para eles demarcarem novamente essas terras, né, colocando de lado o Tratado de Tordesilhas, que a gente vê lá atrás, bem no começo desse processo de colonização. Aí eles vieram com esse outro documento e conversaram e começaram a reformular sobre essas demarcações de terra. Na sua luta contra os jesuítas, Pombal tentou atingi-los, estendendo a lei de liberdade dos índios a todo o Brasil. É verdade. O Pombal, ele passou assim que os jesuítas foram expulsos de Portugal, depois expulsos do Brasil, eles passaram a tentar povoar, né, esses lugares das missões jesuítas e passaram a dar direitos aos povos nativos, como eles poderiam se tornar colonos, ter terras, essas coisas. Ele começou a perceber os índios de outra forma, eles não seriam mais escravizados, estava proibido, então isso daqui está correto. O antijesuitismo, desenvolvido na época, foi uma estratégia de Pombal para acusar a Companhia de Jesus de ser um estado dentro de outro estado e dessa maneira justificar a expulsão de jesuítas no Brasil. Sim, também está correto. Ele começou a observar, né? Os jesuítas estão lá para conseguir mais impostos para gente, eles estão enriquecendo cada vez mais.
isso não está refletindo aqui, alguma coisa está errada. Então eles começaram a gerir, né, os próprios, esqueci o nome agora, e eu falei agora há pouco, as próprias cobranças, vamos falar assim, e isso foi um problema muito grande para o Pombal, então ele começou a ter desavenças aí. Ó, as rigorosas leis pombalinas acabaram por incentivar a reforma geral no ensino, tornando-o mais complexo e multiplicando as escolas e as ordens responsáveis por ela, o que deu maior desenvolvimento à cultura colonial. Não, tem nada disso aqui de desenvolvimento da cultura colonial. E nem essa questão de multiplicação das escolas e ordens responsáveis. Ele retirou, né, todo o caráter religioso de dentro dos ensinos, né, passando a entender as universidades, escolas como um lugar de se aprender coisas técnicas e não coisas relacionadas à religião. A última, os jesuítas não se submeteram às ordens de Pombal e reagiram apoiando o governo de Dom José. Não, Pombal e Dom José, eles eram, assim, próximos, né? Porque foi o Dom José que nomeou Pombal para assumir o cargo político. E eles não teve essa questão de reagir apoiando o governo de Dom José, não. Eles deixaram os dois lugares, Brasil e Portugal. Eu vou falar dessa número 14. Ó, considere as informações a seguir. Uma das figuras mais proeminentes da história política de Portugal do século XVIII foi Sebastião José Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I. Sobre as políticas pombalinas, o historiador Boris Fausto diz o seguinte: sua obra, realizada ao longo de muitos anos, representou um grande esforço para tornar mais eficaz a administração portuguesa e introduzir modificações no relacionamento metrópole-colônia. Aí vamos ver o que vamos perguntar. Em relação às políticas pombalinas que diziam respeito direto e indiretamente ao Brasil, assinale a alternativa correta. Aqui, eles querem que a gente observe como que essas reformas pombalinas refletiram no Brasil. Vamos ver, então. Pombal introduziu princípios do liberalismo no comércio do Brasil, com vistas a recuperar a economia da colônia. Extinguiu as companhias privilegiadas de comércio que existiam no Maranhão e Pernambuco, flexibilizou o pacto colonial e permitiu a presença de companhias comerciais inglesas nas regiões das Minas. Não. Ele teve, né, ele foi muito importante dentro desse processo de começar a industrialização no país, mas foi muito voltado à indústria têxtil, né? Então, não tem muito a ver. Ele introduziu essas companhias, né, mercantilistas em Portugal. Foi lá que ele criou e foi influenciado nas companhias das Índias Ocidentais. Letra B. Um dos traços marcantes das políticas pombalinas no Brasil foi o confronto com a elite colonial. Os brasileiros foram impedidos de ocupar cargos políticos, jurídicos e administrativos na colônia. Isso gerou muitas revoltas, como a de Filipe dos Santos em Vila Rica e a Guerra dos Mascates em Pernambuco. Não, isso daqui, ó, foi anteriormente. Não tem nada a ver com isso. Letra C. Dentre as principais características da política pombalina, pode-se destacar a forte adoção de princípios mercantilistas na economia e de ideais iluministas na educação. Os esforços de Pombal visavam tornar o colonialismo português
mais preparado para enfrentar a crise do antigo regime, como hoje o chamamos. Aqui está tudo correto. Vamos ver as outras duas alternativas. A política absolutista de Pombal baseava-se na origem divina do poder dos reis e de seus ministros. Por isso, ele buscou o total apoio da Igreja, favorecendo as ordens missionárias que atuavam no Brasil, como mercedários e jesuítas, às quais delegou responsabilidade sobre a tutela dos índios e sobre o ensino na colônia. Não, tá errado, né? A gente viu que ele teve problemas com os jesuítas. Ele não se baseava na origem divina do poder dos reis. Ele tinha um problema muito sério, assim, com isso, né? Ele buscava meio que separar as questões voltadas do Estado e da Igreja, né? Inclusive lá do Santo Ofício, mas isso aqui também não teve nada a ver com o Brasil, foi em Portugal. Letra E. A mudança da sede do Governo Geral de Salvador para o Rio de Janeiro, por razões econômicas e estratégicas, ligadas à crescente importância do centro-sul da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Não. Essa mudança aqui muito teve a ver depois que a corte veio para o Brasil. Não tem muito a ver com essa época, não. Ou então é a letra C. Agora, a gente vai dar uma olhadinha em uma questão discursiva, só para a gente poder ver como que a gente pode resolver. Ó, vamos pegar essa número 11, porque ela aborda, né, os dois assuntos que a gente trabalhou nessa aula de hoje. A independência do Brasil, quando comparada com a independência dos demais países da América do Sul, apresenta semelhanças e diferenças. Aí é para a gente falar de algumas semelhanças e algumas diferenças. Aí o que a gente fala aqui em relação a essas semelhanças? Deixa eu colocar. A gente pode destacar, né, que tanto na independência do Brasil quanto a espanhola, o desencadeamento desse processo se deu devido à crise do antigo sistema colonial. A gente pode falar de crise do antigo sistema colonial. Também a gente pode falar, ó, dos desdobramentos da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Que começa a propor uma nova forma de economia, né, de mercado. A Revolução Industrial, Inglaterra e novo mercado. Né, que isso daí acabava indo contra esses regimes de monopólios que a gente observava aqui nas colônias da América Latina. Também teve esse processo de emancipação política, né, que começou a se dar dentro desses pequenos conflitos que foram ocorrendo, né, todo mundo, assim, em busca de uma independência, de mais autonomia política, autonomia econômica, social, e de todos os setores, né, dessa sociedade. A gente pode falar de crise política. E outra semelhança, né, que foi importante é essa questão, né, da economia que foi voltada passou a ser voltada para o mercado externo, né, e que acabou redefinindo essas questões, esses laços de dependência entre a metrópole e a colônia. Agora não mais era uma colônia dependente dessas metrópoles, mas sim essas metrópoles dependendo dessas colônias e essas colônias passando cada vez mais a se tornarem autônomas.
Em relação às diferenças, a gente pode falar que na América Portuguesa teve a preservação, né, das unidades territoriais. O Brasil, assim que ele se tornou independente, ele permaneceu da mesma forma, não teve alteração das fronteiras nem nada. Enquanto que na América Espanhola, houve toda uma demarcação de novos países surgindo, ela não mais era um todo, né? Teve até essa proposta, né, por Simão Bolivar, mas não foi para frente, não houve apoio e acabaram se rompendo, se tornando cada um país. Aí também teve essas questões de fragmentação política, né? No Brasil, querendo ou não, a gente ainda continuou dependente da monarquia, porque Dom Pedro I ficou no Brasil, né? Então a gente ainda estava atrelado a esse poder centralizado, enquanto que na América Espanhola começaram a ter essas divisões, os chefes, né, de cada país, de cada estado, e eles estavam cada vez mais buscando subir nesse poder. Vamos ver. Hum, assim, basicamente essas são as maiores diferenças que a gente pode observar. No Brasil, a gente não teve tanta crise econômica e política após a independência, né? E já nas colônias espanholas, a gente observou grandes problemas após isso, diversas crises, porque eram novos países surgindo, uma adaptação, um novo sistema político, um novo sistema econômico, e a partir disso eles tiveram que se readaptar, né, a uma novidade, perceber como que isso seria inserido dentro dessa sociedade. Hum, acho que é só isso, né, porque não dá tempo de eu fazer mais questões com vocês. Mas se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação a qualquer uma dessas questões, a matéria, vocês podem vir falar comigo, que eu estou disposta a ajudá-los, né? E espero que vocês tenham conseguido compreender pelo menos um pouco, né, de como se deu esses processos de dependência da América Latina. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então tá, então a gente encerra a aula de hoje e logo mais eu disponibilizo esse vídeo para vocês também e mando mais alguns materiais para que vocês possam estudar, viu? Boa noite para vocês e até mais.